Olá, sejam bem-vindos ao review do Atrium Health Connection, um programa lançado pela Sociedade Brasileira de Hérnia. Eu me chamo Roberto Tussi Júnior, sou membro associado da SBH e sou de Marília, São Paulo. Nesse encontro foi discutido o artigo publicado na revista Surgery, de volume 173, do ano de 2023, com o título Preoperative Botulinum Toxin A Injection versus Component Separation Techniques in Complex Abdominal Wall Reconstruction, a Propensity Score Matched Study. Esse estudo foi realizado pela Carolina Medical Center, Departamento de Cirurgia, capitaneado pelo Dr. Professor Todd Hanford. Nesse encontro, contamos com a presença de ninguém mais, ninguém menos que o professor Todd Hanford, uma referência mundial no tratamento de parede abdominal, das doenças da parede abdominal. Professor esse que já tem mais de 437 artigos lançados na PubMed, mais de 25 mil citações, e só nesse ano de 2024 tem 6 publicações na PubMed. Uma pessoa dedicada ao estudo da parede abdominal e que vai muito engrandecer o nosso encontro. A reunião foi coordenada pelo residente-chefe Matthew Marturano, em colaboração com a professora Vedra Augustin, ambos do serviço do Carolina Medical Center. Essa reunião completa você encontra na página da SBH do YouTube. Eu recomendo você assistir. Matthew iniciou sua apresentação fazendo uma exposição sobre o presente e o futuro da cirurgia da parede abdominal, bem como com o uso e as aplicações e as contraindicações da utilização da toxina botulínica. Foi também apresentado a técnica como é realizado o bloqueio da parede lateral por a toxina botulínica. Foi enfatizado que esse procedimento é feito no setor de radiologia e pelo radiologista, e não pelo cirurgião, como estamos acostumados aqui no Brasil. É dividido em 3 aplicações por lado e utilizados a totalidade de 200 unidades de toxina botulínica, divididas em 100 em cada lado. O grande diferencial é que o bloqueio é feito somente no músculo oblíquo externo e no músculo oblíquo interno, sendo preservado o músculo transverso do abdômen. Muito se foi discutido sobre a função do transverso do abdômen na estabilização do core e, por isso, no serviço do Carolinas é respeitado a não bloqueio do transverso do abdômen. Da técnica cirúrgica. Ao comentar sobre as técnicas cirúrgicas, o Dr. Matthew Marturano comentou sobre as abordagens no grupo Botox e no grupo separação de componentes. No grupo Botox foi feito fechamento primário da linha média com a utilização de uma tela no compartimento pré-peritoneal. Já no grupo separação de componentes foi utilizado separação anterior, separação posterior e uma separação mista, em que em um lado foi feita uma separação anterior e no outro lado uma separação posterior para conseguir o completo fechamento da linha média. Lembrando que os resultados foram de fechamento de 100% no grupo Botox e de 90,5% no grupo separação de componentes. E esses dados não têm diferença estatística. Da alocação dos grupos. Os pacientes foram randomizados em 2 grupos. O grupo separação, com 105 pacientes, e o grupo toxina botulínica, com 35 pacientes. Foi feita uma análise de proporcionalidade para saber se havia uma proporção entre os grupos e foi dito que sim, essa análise foi positiva. A grande diferencial entre os grupos, mesmo nós sabendo que todos os trabalhos com hérnia apresentam uma grande discrepância entre pacientes com hérnias, tanto em idade, tamanho, condições da hérnia, pacientes obesos ou tabagistas, no grupo não houve essa divergência. A única divergência com um P significativo foi nos pacientes que apresentavam hérnias M1. Esse sim, houve uma tendência muito maior desses grupos serem participantes da separação de componentes e não da utilização do Botox. Mas isso todos nós sabemos que os pacientes que têm hérnias M1 ou muito próximos às estruturas ósseas ou cartilaginosas não têm tanto benefício com a utilização do Botox e são pacientes que a gente precisa sim realizar uma separação de componentes.
Ainda sobre resultados, podemos dizer que ambos os grupos atingiram o seu objetivo, pois o objetivo de uma correção de hérnia é o fechamento da linha média. Mesmo que o grupo Botox tenha conseguido 100% de fechamento e o grupo separação de componentes 90,5%, não houve uma diferença estatística entre os grupos. Então, considera-se que os grupos são similares e ambos atingiram o que era previsto. E as complicações? Houveram complicações? Sim, claro que houveram complicações. Como toda cirurgia de hérnia, podem haver complicações, mas essas complicações não tiveram uma repercussão estatística, à exceção das infecções de sítio cirúrgico, em que houve um benefício nos pacientes que tinham Botox, e das complicações da ferida operatória, também com um benefício para o grupo Botox. Mesmo aqueles pacientes em que foram feitos a paniculectomia e que a gente tende a acreditar que tem uma tendência maior de complicações na ferida operatória, os pacientes com paniculectomia não demonstraram uma taxa de complicações maiores do que aqueles que não fizeram. Essas taxas de complicações tiveram um índice de significativo de P de 0,03 para infecções e de 0,04 para ocorrências de sítio cirúrgico. Ocorrências essas como hematomas, seromas, que a gente sabe que podem acontecer em qualquer tipo de cirurgia. Na parte final da apresentação, o Dr. Matthew comentou que o Carolinas está desenvolvendo uma inteligência artificial que irá ajudar na seleção de pacientes que irão ter benefício para a utilização da toxina botulínica. E provavelmente vem aí mais uma nova ferramenta do grupo Carolinas em que a gente poderá utilizar. Após a abertura dos questionamentos, o professor Dr. Todd Hanniford também comentou que a toxina botulínica apresenta um alto custo nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e que para sua utilização para os convênios também são necessárias as realizações de relatórios e provas de que é necessária a utilização da toxina botulínica. E eles ainda têm um agravante pior, que o FDA ainda não aprovou a toxina botulínica para o uso das paredes abdominais. Ele também comentou que a separação de componentes também necessita a realização de relatórios. Esses relatórios, às vezes, enfadonhos. E ele até mesmo comenta que muitas vezes o retorno financeiro não é o que se espera para a correção e o trabalho de uma hérnia incisional complexa. Ao ser questionado o porquê da diferença tão grande entre os volumes de saco herniário, mesmo não havendo uma diferença estatística entre o grupo separação de componentes e o grupo Botox, o Dr. Matthew explicou que os casos de Botox estavam sendo guardados para o pior dos piores dos casos. Aqueles pacientes com grandes perdas de domicílio, aqueles pacientes até mesmo com fístulas cutâneas, ou seja, o pior do pior era reservado para o Botox. Sobre um questionamento entre separação de componentes e Botox, qual o grupo preferia? O grupo foi enfático e defendeu 100% a utilização do Botox. E eles ainda explicaram que mesmo sendo um grupo que faz muito bem de separação de componentes, eles têm deixado a separação de componentes meio que de castigo e optado por sempre tentar a utilização da toxina botulínica para o fechamento das cavidades, evitando ao máximo a separação de componentes. Ao ser questionado a localização da tela, o grupo defendeu a localização no espaço pré-peritoneal. Inclusive, o professor Todd Hanniford fez uma demonstração de como ele faz essa dissecção, por onde ele começa e como ele vai prosseguindo para realizar uma dissecção do espaço pré-peritoneal o mais perfeito possível, evitando o reendilhado de furos e como ele corrige esses furos caso eles aconteçam. Ao ser questionado se haveria um benefício da utilização do Botox e do Fasciotens, produto que é utilizado amplamente na Europa,
O professor Todd Hanniford falou que existem 2 estudos em utilização de Botox mais Fasciotens para correções de hérnia, mas ainda não tem nenhum resultado para ser publicado. Também foi questionado a utilização da pressão negativa em curativos de pacientes com hérnias incisionais. E o grupo demonstrou que utiliza sim os curativos a vácuo e esses curativos têm benefício na redução das complicações. Esses trabalhos já foram publicados com verdes de endocianina que mostram o aumento da vascularização dos pacientes que utilizam a terapia negativa e, consequentemente, reduzem as complicações das feridas operatórias. E o grupo utiliza sempre que possível em todas as correções de hérnias incisionais, principalmente naquelas em que há grandes paniculectomias. Após a análise desse artigo, nos vem a pergunta: seria o Botox o novo game changer para o tratamento das hérnias incisionais? Mais estudos, é claro, devem ser feitos, principalmente estudos multicêntricos, em que a gente consiga uma ampla gama de variedade de pacientes para poder obter a resposta nos mais diversos cantos do país. Eu agradeço, é claro, a oportunidade me dada pela Sociedade Brasileira de Hérnia para discutir esse meeting que contou nada mais, nada menos com a presença do senhor hérnia, o professor Todd Hanniford. Muito obrigado e nos vemos por aí.